bem-aventurado a nação cujo Deus é o Senhor. Amados, bem-aventurado quer dizer mais do que feliz. Aquela felicidade verdadeira diante do Senhor, aquela felicidade que nós achamos que temos quando estamos no mundo, mas que conhecemos a verdadeira felicidade quando estamos com o Pai. Terceiro versículo, Mateus, capítulo 24, verso 42 ao 44, diz assim: Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o nosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que a vigília da noite havia vivido o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrumado a sua casa. Porque isso está em nós percebendo o problema. Porque o Filho do Homem há de vir a qualquer hora e não penseis. O próximo versículo também é em Mateus, capítulo 16, verso 26. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. O que dará o homem em recompensa da sua alma? Eu quero perguntar para vocês: alguém aqui sabe o preço de uma alma? Uma alma, ela vale mais que o mundo inteiro. Todos aqui conhecem a parábola das 100 ovelhas? Tenho eu. E aquele homem toda tarde, toda manhã ele colocava suas ovelhas para pastar, para se alimentar, e no fim da tarde, já anoitecendo, ele recolhia as ovelhas e contava uma por uma. Certa vez, quando chegou no 99, ele recontou, e não achava a centésima ovelha. Então ele largou as 99 ali e foi atrás daquela ovelha. E ele não foi imprudente de largar as ovelhas ali. Ele largou as ovelhas ali porque ele sabia que elas estavam firmes na sua presença. E assim que devemos estar na presença do Senhor. E o que eu quero dizer dessa palavra, desse versículo? E ele foi procurar aquela ovelha. E ele procurou. E quando ele achou, ela estava toda ferida, toda suja. Igual ao Senhor. Igual nós, quando o Senhor nos encontrou. Nós estávamos sujos na lama do pecado. No poço onde nos jogaram, como fizeram com Jó. E mesmo assim, ele foi atrás de nós. Continua aí até hoje, porque muitas vezes nós não estamos na presença do Senhor verdadeiramente. O próximo versículo, Atos, capítulo 2, versículo 17 ao 21, diz assim: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens serão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima do céu, e sinais debaixo da terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O ano passado, muitas vezes, quantos ouviram falar da lua de sangue e da lua vermelha? Quantos de vocês? E muitos falaram: é porque o sol está refletindo a lua. Mas, amado, eu fui estudar sobre isso, eu fui pesquisar. E nunca tinha acontecido algo dessa maneira. E por que não começaram as atribulações contra a igreja do Senhor e contra a nação? Foi que justamente o que Deus escreveu na sua palavra aconteceu. Eu não creio em coincidência, eu creio que você não crê. Eu creio que Deus tudo faz por você. E foi o sinal de dia da próxima. Mas nós estamos falando
diz que um ano do Senhor é como um dia. Próximo versículo está em Apocalipse, capítulo 3, versos 15 e verso 16. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que tu és frio ou quente. Assim, porque és morto, não és frio nem quente, vou me dar cheio na minha boca. Quem aqui quer ser vomitado da boca do Senhor? Eu não quero ser vomitado da boca do Senhor. Eu creio que talvez você não quer ser vomitado da boca do Senhor. E nós precisamos mudar. Nós precisamos nos aquecer de novo no primeiro amor, voltar ao primeiro amor. Mas é começar a presença do Senhor, você pode se perguntar. Mas e às vezes que você deixou de vir a casa do Pai? E às vezes que você deixou de erguer o clamor dentro da sua casa? Isso é esfriar a presença do Senhor. Isso é sair do primeiro amor. Penúltimo versículo está em Mateus, capítulo 10, verso 33. Mas qualquer um que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está no céu. O último versículo está em Apocalipse 22, verso 12. E eis que cedo vem, o meu galardão está comigo, para dar a cada conforme a sua obra. Como está a tua obra diante do Senhor? Temos dado frutos na presença do Pai? Temos orado pela nação? Temos clamado por aqueles que estão ao nosso redor, Deus colocou em nosso coração, no nosso caminho, para pregar a palavra do Senhor. Eu não digo pregar uma palavra, ficar uma hora falando na vida da pessoa, mas o simples Jesus te ama, já muda a vida da pessoa. Eu quero dar alguns dados para vocês. Na Síria, cristãos estão sendo decapitados porque não estão negando a Jesus. No dia 11 de 2 foi publicada a seguinte matéria: 23 cristãos são mortos, 18 tiveram suas gargantas cortadas por militares islâmicos na Nigéria. São mais de 60 países que são proibidos de falar do nome de Deus. Alguns deles: Síria, Nigéria, África, Somália, Rússia, Etiópia e tantos outros. Os 10 países mais perseguidos por causa do nosso Senhor são Coreia do Norte, primeiro; segundo, Arábia Saudita; terceiro, Irã; quarto, República das Maldivas; quinto, Sudão; sexto, Iêmen; sétimo, Afeganistão; oito, Laos; nono, Uzbequistão; décimo, a China. A população mundial evangélica, a última pesquisa foi feita em 2018, a divulgada. Nós somos mais de 1 bilhão de evangélicos no mundo. 33% da população mundial. Agora eu pergunto para você: somos 33% da população mundial, somos mais de 1 bilhão de evangélicos no mundo. E por que as guerras acontecem? Por amor ao nome do Senhor. Se a palavra diz que aquele que busca encontra, se aquele que pede água, aquele que pede recebe. No Brasil, nós somos 204 mil milhões, 578.931 habitantes. Um quarto da população é de evangélicos, e corresponde a 51 milhões 210.103 evangélicos. É um número grande. Eu tenho para falar para vocês que metade desse número, 25 milhões de pessoas,
são desviadas da presença do Senhor. Agora, trazendo para a nossa juventude, no mundo inteiro, um jovem ou uma pessoa morre sem conhecer a Jesus. Não estou falando de desviados, estou falando de pessoas que não conhecem a Jesus. Isso dá 31 milhões de pessoas por ano. 85 mil visitas por dia. 3.550 por hora. 59 minutos e 1 por segundo. E o que nós temos feito a respeito disso? E o que nós temos trazendo perto de nós? O que nós temos feito pela nação? É hora de pregar o Evangelho. É hora de buscar enquanto nós podemos escutar o Senhor. Porque chegará a hora em que nós não encontraremos a palavra do Senhor. Chegará a hora que o Senhor virá nos buscar. E chegará a hora que aqueles ficarem, tentarão se matar. E deles a morte fugirá. E eles ficarão por dentro, aqui na terra, até que o Senhor volte. E decida o que fazer com eles. Não querer estar diante, entre essas pessoas. Na sinceridade e no nome do Senhor. Aleluia. Quantos de nós temos falado do amor de Deus? Não precisa responder, você faz a resposta. Muitas vezes eu penso que eu falo do amor do Senhor, nem mesmo dentro da minha própria casa, por favor. E eu tenho um apelido carinhoso que o Senhor te chama. E é o seguinte: egoísta. Você quer o amor do Senhor só para você, você quer a salvação só para você, a salvação é individual, mas é a tua chamada, é o meu chamado de pregar o Evangelho para a criatura. E o que nós temos feito diante desse chamado, o que nós temos feito, porque é o mandamento do Senhor, ele diz que pregar o Evangelho para a criatura. É a toda a criatura, não é só você. Não é ir pregar o Evangelho a você, não é ir pregar o Evangelho no teu Facebook, é uma forma de fazer. Eu compartilhei um vídeo essa semana. Eu não sei quantos compartilhamentos teve compartilhamento, mas eu fiz aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu compartilhei a palavra. Mas eu fiz aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu compartilhei a palavra do Senhor. Se viram, amém. Se creram naquilo que o Senhor mandou passar, amém. Se receberam, se alimentaram, amém também. Mas se não leram, se não ouviram a mensagem, não foi culpa minha. E Deus diz aquilo que o Senhor mandou. Eu fui por meio do Facebook, das redes sociais, e fiz aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Agora eu tenho que dizer para você o versículo que eu disse foi em Apocalipse: nós sermos quentes ou frio na presença do Senhor. Porque se formos mortos, Ele nos vomitará de sua boca. Não queremos ser vomitados na boca de Deus. Nós queremos estar agora com o Pai, junto com os anjos, dizer glória ao Senhor e dizer santo, santo, santo. Mas é preciso que você mude as suas atitudes. É preciso que você saia da sua zona de conforto, do seu cargo ego, que você saia do seu egoísmo e pregue a palavra do Senhor. Porque Ele está voltando. E mesmo que você esteja dentro da igreja, se você não der fruto, você vai ficar junto com aqueles que estavam ao seu irmão e você não falou da palavra do Senhor. Nós sejamos, aliás, nós somos a noiva de Cristo, e a palavra do Senhor, ela diz uma parábola das 10 virgens.
onde 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Que tipo de pessoa você é? Que tipo de jovem você é? Você é como aquelas 5 virgens loucas? Ou como aquelas 5 virgens que levaram, além do azeite de suas lamparinas, levaram uma botija de azeite, para que se acabasse a lamparina teria mais desse tempo? Ou você é como as outras que só levaram um pouco dentro de suas lamparinas? E ainda, no egoísmo, queria que os outros emprestassem para você. E aí você sai da presença do Senhor, achando que vai dar tempo de você voltar, como aquelas 5 virgens loucas que não dá tempo. Elas foram buscar o azeite, mas quando chegou o Senhor, ela estava dentro da casa com as 5 prudentes. E elas bateram, como bateram na arca de Noé. Mas foi em vão, porque a porta estava fechada. E o Senhor disse para orar olharmos e vigiarmos, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que o Senhor quis dizer com isso? Porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Porque o Espírito que habita em você é nada mais nada menos que o Espírito do próprio Deus sobre todas as nossas vidas. Uma vez eu disse isso para uma pessoa, e ela disse: mas como Deus soprou as mentorinas? Sendo que eu vi da minha mãe, nós somos descendentes de Adão e Eva. Adão foi feito de barro, uma estrutura de barro que Deus fez, e vendo que não tinha vida, foi que soprou a própria vida em Adão. Continuou a descendência até os dias de hoje. Nós temos o Espírito Santo em nós somos templos do Espírito. Nós estamos sujando o tempo. Eu não digo com o pecado em si, mas eu digo com a rebeldia, com o egoísmo. Rebeldia de quê? Às vezes não trabalhamos no horário de culto, às vezes não temos nada para fazer no horário de culto. E no domingo, está lá passando o jogo, pulando contra fulano, e preferimos ficar assistindo o jogo e vir na casa do pai, receber as coisas do pai. De quarta-feira, está lá passando a novela, e você prefere a novela do que o milagre do Senhor, porque quarta-feira diz tudo de milagre. Na sexta-feira, está passando aquele filmaço, e você perde a sua cura e a sua libertação por causa daquele filme. Amados, se uma alma vale mais que o mundo inteiro, por que você está perdendo a sua própria alma? Porque nós estamos perdendo a nossa própria alma, porque nós estamos perdendo a nossa alma por vídeos, por televisão, por redes sociais. Rede social vicia, mano. A gente acha que não, é o meio de pregar o Evangelho, de fazer a obra do Senhor, mas é o meio de se perder com Deus. Às vezes nós ficamos tão presos que a hora passa e nós não vemos, a hora passar, e quando vemos, já perdemos o lado de tudo. Às vezes a gente vira à noite, aí a gente vai às 5 horas da manhã, precisa levantar às 7 para trabalhar, perde hora também. E aí você perde o serviço por causa do seu atraso. E você critica Deus. Deus, porque eu perdi o meu serviço. Deus, porque o Senhor fez isso comigo. Deus, o Senhor sabia que eu precisava daquele emprego. Como eu vou me alimentar? E o Senhor disse para você: já que você não quis estar na minha presença enquanto você podia, já que você trocou o meu alimento, a minha palavra, pelo Facebook, pelas redes sociais, pela internet, se alimenta na internet, em vez de tudo que ela vai te dar. Amado, no alto, a não ser que você trabalhe com redes sociais, e você seja programador, ainda não é uma situação, mas se você tem o seu emprego, e você perde o tempo precioso de Deus teu, estar na casa do Pai, nas coisas banais do mundo,
Eu tenho que entender por trás da democracia que nós vivemos há uma ditadura militar, a ditadura do PT. Não é criticando, mas é montando os fatos que tem passado na vida nos últimos 6 anos, 5 anos. O ano passado ela foi eleita, e antes da eleição, o senhor me perguntou, me fez voltar nos últimos 4 anos. Ele olha para as mortes que aconteceram, olha os problemas que a nação enfrentou, olha para os problemas que o mundo enfrentou. Vocês precisam ter o amor da nação. E ele transformou a lei do passado, ele levou alguns meses após a eleição da Dilma. Mais mortes, falta de água, doenças, mortes, coisas previstas na palavra do Senhor, que anunciaram a volta do Pai. E o que nós temos feito? Amados, todos querem cumprir expectativa, todos querem que ela renuncie à presidência do presidente. Eu confesso que, para um momento específico, vice-presidente do Brasil, e também queria que a Dilma renunciasse. Mas, amados, se o vice-presidente é líder estatalista do Brasil, é apenas vice, substitui a Dilma em algumas ocasiões, o Brasil já está na ruína. Imagina a Síria presidir o Brasil. Imagina se a Dilma pedir a renúncia, o Michel Temer vai ficar no lugar dela, e onde o Brasil vai parar? Onde nós vamos parar? As portas serão fechadas. Não porque a igreja virará as portas, mas porque as principais o Brasil também será proibido falar do nome do Senhor. Mas por que eu digo isso? Amados, Satanás promete que estejamos na presença do Senhor. E eu pergunto para você acha que o líder estatalista, um certo inimigo, vai querer Deus aberto? Contradizendo a sua religião, contradizendo aquilo que ele acredita? E aí nós estamos na pele da perseguição. Porque enquanto isso, os missionários que estão morrendo na África, na Nigéria, eles são colocados em fileiras, em praças públicas. Eles são, até o corpo deles, cortam as pessoas como se fosse uma grande vitória. Os nossos irmãos, até quando nós vamos ficar de olhos fechados? Até quando nós vamos fechar os olhos para aquilo que está acontecendo? Até quando nós vamos ficar de olhos fechados diante dos sinais de que a volta do Senhor está próxima? Nós precisamos adorar e estar com o Senhor como se fosse a última vez. Nós precisamos nos render ao Pai e clamar por essa nação. Eu procurei essa bandeira, uma bandeira do Brasil durante toda a semana. E hoje eu acabei de encontrar a bandeira do Brasil no Salvador. E ela me disse no telefone, a bandeira está manchada. Eu não sei se você vai querer. Eu pensei em não aceitar. Mas o Senhor me disse, pede. Eu entendi porque. Depois eu peguei a bandeira, as manchas na bandeira do Brasil são as notícias da nossa nação. É a mancha do pecado, a mancha da impunidade, a mancha da corrupção. Está nas minhas mãos, está nas suas mãos. Toda a batida de Deus. Porque eu creio que esse é o ano que o Brasil se renderá aos pés do Senhor. Eu creio que esse ano é o ano de todas as igrejas se unirão em uma só voz e levantarão a mão dessa nação. Eu não sei quantos de vocês souberam, mas no ano passado já houve, de julho a
julho a agosto, uma campanha em que as igrejas oravam durante uma certa hora pela nação. Aí eu te pergunto, o que você tem visto na internet? As páginas estão sendo curtidas no Facebook, os sites estão sendo visitados, as imagens estão sendo procuradas, as músicas estão sendo ouvidas. Mas se você colocar na ação os pés do Senhor, você vai ver um monte de imagens sobre o Brasil diante dos pés do Pai. Olha o Brasil é do Senhor Jesus, o Brasil é do Rei, o Brasil é do Pai, porque Ele criou a nação, Ele nos comprou e ela tem por direito, e porque Ele sabe que por mim e por você Ele salvará essa nação. Eu convido você a colocar de pé e erguer o amor da nação. Eu não sei se você tem passado, mas se você falar pela nação, você se inclui na nação. Você é brasileiro, e ao mesmo modo que você não da nação, você está clamando por você. Ao mesmo modo que você clama por os irmãos que estão morrendo, por coisas novas que estão fazendo, por pecados que nós também devemos estar pegando, você está clamando por você. Que a morte desses irmãos, desses funcionários, desses pastores, desses cristãos que se reúnem em templos, que igrejas são atacadas, não morram em vão. Que possamos fazer jus ao nome do Senhor e ao chamado que Ele tem para a nossa vida. Feche os teus olhos agora, levante o clamor pela nação. Se ela entra na internet, de vez em quando ela vai te dar. No alto, agora sei que você trabalha com redes sociais, e você tem programador, aí já é uma situação, mas se você tem o seu emprego, e você perde o tempo, Deus deu, está na casa do Pai, umas coisas banais do mundo, eu tenho para dizer para você, eu só lamento. Porque sem você, ou com você, o culto no domingo, o culto na segunda, o culto na quarta, o culto na sexta, o culto no sábado, ele vai acontecer. Porque o Senhor não precisa de você, Ele não precisa de mim. Somos nós que precisamos dele. Somos nós que sem Ele nada somos. E somos nós que precisamos do amor e da misericórdia do Senhor. Amados, na sexta-feira retrasada, após o culto, estava conversando com a ciência. E eu não gosto muito de política, mas é o que Deus colocou no meu coração. Em 2012, quando a gente foi eleita, 2010. Começaram durante os 4 anos, nós começamos a ver mais e mais os esquemas de corrupção, os esquemas de lavagem de dinheiro, mortes acontecendo, problemas na sociedade. Mas nós tínhamos o nosso serviço, nós tínhamos a nossa família, nós tínhamos o nosso amigo no trabalho, então para nós estava tudo perfeito. E o vice da Dilma, nosso vice-presidente, aliás, ele estava mais ou menos nos Estados Unidos, um dos líderes brasileiros dos Estados Unidos. O PT, por trás da democracia que nós vivemos, há uma ditadura militar, a ditadura do PT. Não é criticando, mas é mostrando os fatos que tem passado a vida nos últimos 6 anos, 5 anos. No ano passado ela foi eleita, e antes da eleição, o Senhor me perguntou, me fez voltar nos últimos 4 anos. E ele disse: olha para as mortes que aconteceram,
Olha os problemas que a nação enfrentou. Olha os problemas que o mundo enfrentou. Vocês precisam entender o amor da nação. E ele transformou a lei do passado, ele levou alguns meses após a eleição da Dilma. Mais morte, falta de água, doenças, mortes, coisas previstas na palavra do Senhor, que anunciaram a volta do Pai. E o que nós temos feito? Amados, todos querem cumprir expectativa, todos querem que ela renuncie à presidência do Brasil. Eu confesso que, para um momento específico, o vice-presidente do Brasil, e também queria que a Dilma renunciasse. Mas, amados, se o vice-presidente é líder estatalista no Brasil, é apenas vice, substitui a Dilma em algumas ocasiões, o Brasil já está na ruína. Imagina a Síria, Estados Unidos, presidir o Brasil. Imagina se a Dilma pedir a renúncia, o Michel Temer vai jogar no lugar dela, e onde o Brasil vai parar? Onde nós vamos parar? As portas serão fechadas. Não porque a igreja virará as portas, mas porque assim como esses países que tem, o Brasil também será proibido falar do nome do Senhor. Mas por que eu digo isso? Amados, Satanás promete que estejamos na presença do Senhor. E eu pergunto para você acha que o líder estatalista, um servo do inimigo, vai querer ter Deus aberto? Está dizendo a sua religião, está dizendo aquilo que ele acredita, e aí nós estamos na pele da perseguição. Porque enquanto isso, os missionários que estão morrendo na África, na Nigéria, eles são colocados em fileiras, em praças públicas, eles são, até o corpo deles, cortam as pessoas como se fosse uma grande vitória. Nossos irmãos, até quando nós vamos ficar de olhos fechados? Até quando nós vamos fechar os olhos para aquilo que está acontecendo? Até quando nós vamos ficar de olhos fechados diante dos sinais de que a volta do Senhor está próxima? Nós precisamos adorar e estar com o Senhor como se fosse a última vez. Nós precisamos nos render ao Pai e clamar por essa nação. Eu procurei essa bandeira, uma bandeira do Brasil durante a semana. E hoje a minha mãe comprou a bandeira do Brasil no Salvador. E ela me disse no telefone, a bandeira está manchada. Eu não sei se você vai querer. Eu pensei em não aceitar. Mas o Senhor me disse, bem, eu entendi porquê. Depois eu peguei a bandeira, as manchas na bandeira do Brasil, são as